comentário sobre sacrifícios no Antigo Testamento e votos. Havia vários tipos de sacrifícios. Um deles era o sacrifício pelo pecado, e esse era inevitável. Se você pecou, não ia ter jeito de receber o perdão, a não ser que você oferecesse um animal para pagar no seu lugar o preço do pecado. O salário do pecado é a morte, se não sua, de um animal que pertence a você, porque na lei Deus instituiu este princípio da substituição. Um animal de sua propriedade que derramasse sangue no seu lugar poderia ser aceito para pagar o seu pecado, você que era dono daquele animal. Porém, se você não oferecesse um sacrifício pelo seu pecado, você não seria aceito por Deus. E o seu sangue seria derramado, como provavelmente será. Isso no juízo final, você vai pagar com a condenação eterna. A alma que pecar, essa morrerá. É um princípio estabelecido por Deus. Se você não morrer, um animal morre no seu lugar. Na lei era assim, no Antigo Testamento. Depois do sacrifício pelo pecado, o israelita oferecia um outro animal como consagração, era o holocausto. Hoje, Deus quer este mesmo princípio vigente na igreja. Deus não quer crentes assistentes de reunião, esquentadores de banco. Ele quer pessoas consagradas a ele. Você sabe a diferença? Quando você vai à igreja, não tem compromisso, vai quando quer, quando dá, quando bem entende, quando tem dinheiro de passagem, ou seja, vai sem compromisso. Você vai assistir, porque você não sabe o que está acontecendo, em que a igreja está engajada, você não participa por compromisso da vida diária, do dia a dia da igreja. Você vai de vez em quando assistir reunião. Isso é uma coisa. A outra coisa é você oferecer a sua vida em holocausto, sacrifício ao Senhor de consagração. Então você vai dizer: Senhor, a partir desse momento eu me ligo com esses irmãos, porque eu entendo que isto é a tua vontade, e eu vou fazer parte da igreja aqui, desse grupo, dessa célula, desse núcleo. Eu vou fazer parte dessa congregação, desses irmãos, e estarei junto com eles, para sofrer com eles, para saber o que eles passam, para ser solidário, contribuir, para entregar meus dízimos aqui e ofertas também, e vou sofrer com eles, vou trabalhar com eles, vou levar a carga com eles, eu vou ser um com eles. Isso é outra coisa. Você oferece o seu holocausto. Se você não tem um compromisso com o corpo de Cristo dessa maneira, eu vou dizer: você não é do Senhor. Está desligado ou desligada do corpo. Tem que estar ligado por compromisso. Bem, é claro que existe um outro aspecto que é fundamental aqui, que é: você não pode estar ligado a qualquer um, qualquer corpo em qualquer lugar. Você tem que reconhecer a liderança, a autoridade de Deus na sua vida, e você vai reconhecer como enviado de Deus um homem ou uma mulher que representem a autoridade de Deus na sua vida espiritual. Esse é o segundo ponto. Depois disso, então, Deus aceitaria as ofertas outras, oferta de gratidão, sacrifícios de votos, sacrifícios de louvores, sacrifícios pacíficos. O sacrifício pacífico é uma coisa muito interessante. Aproximadamente significa hoje um churrasco na presença de Deus. É assim. Deus aceita isso, uma festa. Eu quero dar uma festa de aniversário para minha filha lá na igreja, com meus irmãos. Eu quero consagrar a Deus e depois vou dar comes e bebes para meus irmãos. Isto é mais ou menos, hoje em dia, o que era naquela época sacrifícios pacíficos. O sacrifício pacífico era uma festa, não era só animal, não. Eles levavam oferta de manjares, bolo, salgadinho, coisa desse tipo, e o vinho, que era a libação. Uma parte entregava a Deus e a outra parte o povo comia. Era uma festa
na presença de Deus. Esse tipo de sacrifício poderia ser feito depois do sacrifício de pecado e do sacrifício como holocausto. Isso então era o que Deus estabelecia, mas tinha que ser tudo de acordo com o rito estabelecido pelo Senhor, um ritual, um método, tudo na sequência. E quem sabia direitinho sobre isto era o sacerdote. O sacerdote tinha que oferecer direitinho sobre o altar, tudo como Deus tinha ordenado, para que a pessoa fosse aceita. Se o sacerdote fosse precipitado ou não fizesse direito, Deus não aceitaria a oferta daquela pessoa. Seria tudo vão, perdido. Como hoje em dia muita gente vai à igreja, dá ofertas e é vão, porque Deus não aceita a oferta de quem está em pecado. Deus não aceita uma oferta. Há pessoas que acham que Deus é mendigo, que está mendigando dízimos e ofertas. Deus não aceita. Você dá, a igreja recebe, mas Deus não aceita a oferta de quem vive em pecado. Você tem que oferecer o sacrifício pelo pecado, se consertar primeiro com o Senhor, depois se consagrar. Eu acho também que Deus não aceita uma oferta de uma pessoa qualquer que não se consagrou a Deus. Há muitas pessoas que pensam que Deus é mercenário, que está atrás de dinheiro. Não adianta dar uma oferta se a sua vida não está consagrada a Deus. E a seguir vem a nossa parte. Trabalho para Deus, reuniões, evangelização, alegrias, cultos especiais, louvores, gratidão. Muita alegria na vida cristã, depois de oferecer sacrifícios pelos pecados e pela consagração, como holocaustos. Agora eu quero focalizar, para encerrar essa meditação, a questão de votos. Deus diz que Ele queria que o povo oferecesse todos os sacrifícios estabelecidos como obrigatórios pelo povo todo, todos os dias, de manhã e à tarde. Além disso, aos sábados, uma oferta especial, a cada mês, na lua nova, outra oferta especial. E o Senhor então diz em Números 29, 39 o seguinte: estas coisas, tudo que já foi relacionado, oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. Então Deus estabelece tudo isso aqui como necessário, e depois aquilo que é espontâneo. Entre o que era espontâneo estavam as ofertas de votos. O que é um voto? Hoje em dia há uma colocação em muitas igrejas, principalmente neopentecostais, que é diferente do que a Bíblia mostra. O voto era um compromisso condicional que a pessoa fazia com Deus, como Ana. Eu vou citar o exemplo de Ana. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver este filho ao Senhor, vou consagrá-lo totalmente ao Senhor. Isso é um voto. Senhor, se eu passar nessa prova, no concurso, o primeiro salário eu vou dar todo para o Senhor. Senhor, se o Senhor me abrir as portas de emprego, eu vou dedicar um tempo maior à evangelização todos os dias, todas as semanas. Deus, se o Senhor me der a graça de conseguir vender essa casa, eu vou dar, além do dízimo, uma oferta especial para o Senhor. Isto é voto. Você faz um compromisso com Deus, um pedido, e Deus cumprindo, você cumpra os seus votos ao Senhor. E você tem que cumprir, Deus quer que cumpra. Mas alguém pergunta, é obrigado fazer votos? Não, não é obrigado, mas é desejável. Porque uma vida cristã sem votos é uma vida sem graça, sem aventuras, sem desafios e sem vitórias. É uma vida cômoda, o que muito crente tem vivido. Vai à igreja domingo, cumpriu sua obrigação, o resto da semana vai viver do seu jeito.
No outro domingo volta à igreja novamente. Isso é uma vida acomodada. A pessoa precisa fazer votos para agradar a Deus. Eu repito, não é obrigatório, mas é desejável. O Senhor diz na Bíblia: fazei votos e pagai-os ao Senhor. Um voto é um compromisso que você faz com Deus e vai cumprir este compromisso, porque Deus vai atender, vai fazer um milagre, vai fazer algo acontecer e você vai cumprir o seu voto. Deus deseja que a gente sirva a Ele por compromisso. O voto é isso, é um compromisso. Senhor, eu quero estar aqui. Toda semana vou dedicar um dia especial para reunir, para evangelizar, para orar, para fazer um jejum. Isso é um voto que você faz a Deus. Deus quer que você faça qualquer coisa assim como compromisso. É espontâneo, não é obrigatório, mas é desejável. Quem é espiritual e ama o Senhor, faz algum tipo de voto. Você se consagra a Deus pelos refugiados, para eles serem evangelizados, pelos missionários, pelos que estão perdidos nas ruas e nas sarjetas, pelos que estão perdidos dentro das igrejas, pelos casais que estão se separando. Você faz um voto de se consagrar a Deus em favor desses outros, de fazer um dia de oração e intercessão em favor dos outros. Isso é um voto que você faz a Deus, um compromisso, e Deus quer que você faça algum tipo de compromisso. Você não tem a obrigação de fazer os mesmos compromissos que eu, e nem eu tenho o direito de impor compromissos para você. Dá para entender? O compromisso é espontâneo, ninguém pode obrigar o outro a fazer compromisso, ninguém pode obrigar o outro a fazer um voto de nazireu, ninguém pode obrigar o outro a fazer qualquer voto, mas é desejável. Um cristão normal vai fazer algum voto para Deus, vai fazer algum tipo de compromisso, não vai viver a vida cristã no vai da valsa, de qualquer jeito, quando der, vou à igreja quando eu quiser, de vez em quando, se não estiver chovendo, se não houver assalto na rua. Isso não. Não é agradável a Deus quem quer servi-lo sem compromisso. Você tem que agradar a Deus fazendo algum compromisso para ser aceitável diante dele. Dá para entender isso, meu irmão, minha irmã?